Desde logo, os Estados Unidos ficam sem a única instituição que legitima o seu estatuto como potência europeia e assegura a sua capacidade para definir os equilíbrios entre as potências europeias. Por outro lado, as potências europeias só podem garantir uma capacidade autónoma mínima de dissuasão estratégica se a Alemanha se tornar uma terceira potência nuclear da União Europeia, em contravenção, de resto, com os acordos celebrados pelos Estados Unidos e a Rússia sobre a unificação alemã. Por último, Portugal perde o equilíbrio da sua posição internacional, que depende da dupla filiação na NATO e na União Europeia, em que a centralidade da fronteira nacional no espaço euroatlântico compensa os riscos de marginalização periférica no quadro da integração europeia. A NATO é, com a União Europeia, a única instituição multilateral onde se reúnem democracias e só democracias. A NATO é a coligação dos vencedores da Guerra Fria que representa a defesa do status quo internacional. A Aliança Atlântica deve ser interpretada como o fim da ordem internacional criada em 1981. A separação entre os Estados Unidos e a União Europeia significa não só uma cisão entre as democracias ocidentais, mas também o início de uma competição aberta entre os dois centros principais da economia internacional, ambos com capacidade para agregar aliados numa estratégia de bipolarização. Nesse quadro, a melhor estratégia dos Estados Unidos passa a ser uma aliança com o Japão e a China para isolar a União Europeia, enquanto a estratégia mais racional da União Europeia passa a ser uma aliança com a Rússia e a China, um eixo continental para consolidar a oposição à grande potência ibérica. Numa dinâmica de bipolarização entre os dois ocidentes, a China fica na posição admirável de escolher o seu parceiro, enquanto a Índia pode ser uma segunda escolha para os Estados Unidos, se for necessário contrabalançar a outra grande potência continental asiática. Em qualquer dos casos, o velho sistema de Bretton Woods deixa de ser relevante e, provavelmente, o próprio modelo do multilateralismo torna-se supérfluo. Bom cenário, o fim da União Europeia. Tal como no caso da Aliança Atlântica, a União Europeia, que é a exceção à regra histórica da competição entre as grandes potências europeias, não devia existir. A sua origem é conhecida. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava sob ocupação militar e a Grã-Bretanha e a França não conseguiam garantir a defesa da União Europeia perante a União Soviética. Os Estados Unidos da América defenderam a criação dos Estados Unidos da Europa. A Grã-Bretanha empenhou-se na institucionalização da Aliança Atlântica para garantir a permanência das forças norte-americanas na Europa. A França inventou as comunidades europeias para enquadrar a reconstrução de uma Alemanha dividida e a República Federal aceitou essa fórmula para se poder integrar na União Ocidental. Mas esse estado de exceção terminou com o fim da Guerra Fria. A unificação da Alemanha não significou o fim da integração europeia, mas a nova Alemanha tornou-se o centro da União Europeia e, nessas condições, a Grã-Bretanha e a França definiram as suas próprias estratégias para contrabalançar a principal potência regional. A Grã-Bretanha não renunciou à sua moeda e, em 1998, em conjunto com a França, teve a iniciativa de lançar a política europeia de segurança e defesa. A França, entretanto, desistiu de formar um exército europeu com a Alemanha e escolheu a Grã-Bretanha como seu parceiro natural para a defesa europeia e regressou aos comandos militares integrados da NATO. Paralelamente, os eleitores franceses chumbaram o Tratado Constitucional da União Europeia que marcava o fim da paridade estrutural entre a França e a Alemanha. As crises sucessivas do pós-11 de setembro confirmaram a paralisia da União Europeia. Na invasão do Iraque, a Grã-Bretanha seguiu os Estados Unidos, a França seguiu a Alemanha. Não houve nenhuma iniciativa da União Europeia para responder à crise do Médio Oriente, nem em Israel, nem no Líbano, nem no Iraque. A Troika da União Europeia, responsável pelas conversações com o Irão para pôr fim ao seu programa nuclear militar, teve de ser substituída por um quadro alargado
a todos os membros permanentes do Conselho de Segurança. As respostas divergentes à crise financeira internacional que opõe a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França revelaram as divisões internas em toda a sua extensão. O fim da União Europeia só pode resultar de uma decisão da Alemanha. A Alemanha pode sustentar a União Europeia, mesmo se a França ou a Grã-Bretanha desistirem da integração regional. Mas nem a Grã-Bretanha, nem a França podem sustentar a União Europeia sem a Alemanha. A decisão alemã depende, em parte, dos Estados Unidos, em parte dos seus parceiros, em parte da sua própria avaliação sobre a integração europeia. Desde logo, os Estados Unidos estão entrados na fase de planejamento estratégico, em que admitem o conhecimento formal da multipolaridade como a melhor forma de preservar a sua responsabilidade. Nesse sentido, não só se distanciam da integração europeia, como podem sair de pouco perto. Os sinais da nova administração apontam no sentido de uma retirada das forças militares norte-americanas do Iraque e do Afeganistão antes da próxima eleição presidencial. Por outro lado, enquanto a Grã-Bretanha persiste em não aderir à moeda única e a França parece mais distante do eixo franco-alemão, as divergências sobre a resposta à crise financeira mostram os limites da convergência europeia. Por último, o processo de integração regional está de impasse. E, segundo a metáfora de Helmut Kohl, se a bicicleta da integração parar, acaba por cair. Se não for possível construir os Estados Unidos da Europa, a Alemanha, mesmo contra a vontade da França e da Grã-Bretanha, pode pôr fim à União Europeia, porque tem uma estratégia alternativa assente na aliança com a Rússia. Essa convergência não só reestrutura os equilíbrios regionais, como passou a ter também uma dimensão crucial de segurança energética. O eixo, o sul alemão, marcou dois momentos cruciais na história do século XX. A convergência entre a Alemanha de Weimar e a Rússia de Lenin, na Conferência de Rapallo, em 1922, desfez a estratégia da França, que queria isolar os vencidos, e obrigou as potências vencedoras a integrar as duas falhas internacionais na sociedade das nações. O Pacto da União Soviética, em agosto de 1939, assinalou o princípio da Segunda Guerra Mundial e abriu caminho à hegemonia alemã na Europa continental. Nos dois casos, a convergência estratégica entre os rivais continentais foi, graças a Deus, por tranquilização. Porém, a terceira tentativa pode ter sucesso. A complementaridade estratégica entre a Alemanha e a Rússia tem condições para transformar a Europa continental num polo internacional estável e as suas respectivas alianças do Médio Oriente, Israel e o Irão, podem garantir a sua capacidade de controle conjunto das reservas energéticas do Golfo Pérsico e do Cáspio. O facto de a Alemanha e a Rússia terem, aparentemente, perdido a sua vocação económica torna menos difícil a sua convergência. Dizem que limita a competição estratégica entre as duas maiores potências continentais europeias. A viragem continental da Alemanha marca o fim da Europa Ocidental. Provavelmente, os Estados da ordem marítima, a Noruega, a Islândia, a Dinamarca, a Holanda, a Grã-Bretanha e Portugal, continuarão a fazer parte de uma aliança transatlântica com os Estados Unidos e o Canadá, talvez alargada em direção ao Atlântico Sul, para incluir o Brasil ou a África do Sul, à procura de um Ocidente mais antigo. A Espanha deve alinhar com o eixo continental e a França fica perante uma escolha possível. As consequências internacionais não são difíceis. A emergência de uma coligação continental entre a Alemanha e a Rússia torna o Atlântico mais importante para a principal potência marítima e pode travar a deriva dos Estados Unidos em direção ao Pacífico e ao Índico. No mesmo sentido, a ancoragem russa numa coligação europeia limita a autonomia estratégica da China, que deixa de depender e pode tornar possível uma contenção mais efetiva da velha potência asiática, que deixa de depender exclusivamente dos Estados Unidos. Portugal fica, mais uma vez, desequilibrado, com uma revalorização excessiva